Olá, estou a experimentar uma lente nova que acabei de adquirir, uma Wikipiki. Para quem percebe, é uma 35mm 1.4 em full frame. Que tal a imagem? Tem o background um bocado mais desfocado e tal. Wiki. Açúcar. Docinho. Açúcar. Das coisas que mais ouço é... tenho que deixar os açúcares. Ele come muitos açúcares. O meu marido tem que deixar de comer, ele come muitos açúcares. Eu como muitos açúcares. Ela come açúcares. Tenho que deixar os açúcares. Os açúcares é como se fosse o bode expiatório das pessoas que estão um bocado mais atentas à alimentação. O açúcar é sempre o bode expiatório. E largar os açúcares é bom. O meu gato baba-se e já me babou. O gato, quando está muito... Quando damos um abracinho ou quando está a fazer ronron, baba-se. E pronto, tem esta particularidade. Eu já estou aqui um bocado babado com este abracinho. Bode expiatório, o açúcar. As pessoas só falam do açúcar e eu penso, ok, muito bem, então mas e o resto? Porque na verdade o açúcar tem uma má reputação, é demasiadamente má, porque na verdade nós, o ser humano, alimenta-se a açúcar. Nós somos feitos de carbono e carbono, a sua forma mais simples, é açúcar. Carbono é açúcar, nós funcionamos a açúcar, não funcionamos nem a gordura nem a proteína. Funcionamos a gordura se estivermos em emergência. E se estivermos ainda mais em emergência e não houver gordura, funcionamos a proteína. Mas isto é péssimo. Agora há a moda das dietas cetónicas, que eu já experimentei em tempos, quando treinava muito no ginásio. Coisa péssima. É péssimo. E fica famoso porque a pessoa de facto perde peso ao princípio. Mas depois vêm as coisas más. E não é preciso fazer essas coisas para perder peso. É tão fácil perder peso. Perder peso é facílimo. Mas isso é outro vídeo. Açúcar. As pessoas normalmente quando falam de açúcar estão sempre a falar dos bolos, ou dos doces, ou refrigerantes, não é? Mas elas não sabem que os bolos, doces e refrigerantes são exatamente a mesma coisa que pão, massa, arroz, batatas. São açúcares complexos, que também são conhecidos como amidos. São açúcares complexos. Nós, quando comemos um pão, aquilo é uma bomba de açúcar dentro de nós. Não é só o bolo. É igual. O bolo e o pão é a mesma coisa. Um pão é um bolo disfarçado. A massa é a mesma coisa. Claro que pão e massa têm outras coisas péssimas também lá dentro. Mas são açúcares complexos. Mas as pessoas só falam dos açúcares. É o açúcar. Aquilo que é açúcar é os bolos e os doces. E os outros são hidratos de carbono, que as pessoas também não gostam muito porque é aquilo que engorda e tal. Mas eu não estou aqui a falar de dieta. Isso é para outro vídeo. Estou a falar de açúcares e a diferença dos açúcares. Porque há diferentes tipos de açúcar. E o problema quando as pessoas usam o açúcar como bode expiatório é que tendem a pôr os açúcares todos no mesmo saco. E isso está muito longe da verdade. Os açúcares complexos são aquilo que nos destrói. Assim como a proteína, assim como a gordura. O nosso corpo, como eu falei no outro vídeo, não foi desenhado para consumir matéria complexa. E açúcares complexos são matéria complexa. Os amidos são conjuntos de monossacarídeos. Assim como a proteína são conjuntos de aminoácidos e a gordura são conjuntos de ácidos gordos. O nosso corpo gosta de coisas simples. A nossa digestão é basicamente o corpo a decompor matéria complexa em matéria simples. Portanto, quando recebe amidos, açúcares complexos, vai decompor até chegar à glicose ou glucose, disto das duas maneiras, que é o estado mais simples que o nosso corpo consegue decompor. Glicose. Mas então, há diferentes tipos de açúcares. Há açúcares simples também. Temos a frutose, que é o açúcar da fruta,
Frutose, atenção, da fruta, não é a frutose de laboratório, que isso é completamente diferente, ok? Temos a glicose, em estado natural, que temos, por exemplo, nos vegetais, e temos a lactose, que é o açúcar do leite, outro açúcar simples. Claro que o leite e os laticínios estão cheios de outras coisas más. As pessoas dizem, eu quero leite sem lactose. O leite sem lactose é péssimo à mesma. Sou alérgico à lactose. Isso é um mal entendido. Eu tirei a lactose, já não me faz tão mal. Ok, mas isso há um mal entendido aí, porque o leite está cheio de coisas más. Por exemplo, o leite, a proteína do leite é a caseína, que é uma prima do glúten. A proteína do pão e do trigo e da cevada e do centeio, que é de altamente difícil digestão para nós. Uma proteína ultra complexa, a caseína. Na indústria do bodybuilding, quando começaram a separar o whey, não é, que é a proteína do leite, uma proteína que separam no leite e é muito, depois põem em forma simples, é um whey, chama-se whey. No começo dos anos 80 começaram a vender isso na indústria dos suplementos do ginásio, e quando separavam essa parte do resto, a caseína ia para o lixo, porque era considerado lixo. Era lixo, porque é proteína complexa, é difícil de digestão. Mas depois, já lá mais para a frente dos anos 80, para potenciar os lucros, começaram... deixa-me cá ver, a caseína, se calhar podíamos aproveitar isto e damos-lhe o nome de proteína de digestão lenta. E vendemos isto como proteína para tomar à noite. Porque demora a digerir, então é para nós termos sempre proteína durante a noite, que é para o músculo não sair da forma anabólica e tal. Péssimo. Voltando aos açúcares. Os açúcares. O problema das pessoas usarem o açúcar como um bode expiatório é que pode haver a confusão de que todos os açúcares são iguais. Isso não podia estar mais longe da verdade. Açúcares complexos e açúcares simples. Nós funcionamos a açúcares simples. Como eu disse, a digestão do nosso corpo é o nosso sistema digestivo a decompor matéria para recolher açúcar para nós termos energia. Só que quando esta digestão vem dos açúcares complexos, acontece um grande disparo de insulina. Porque os açúcares complexos, ou pouco simples, ou menos simples, precisam de insulina para ser transportados para o sangue. Transportado para ser absorvido pelo sangue. Para termos energia. Ok? E quando nós comemos muitos açúcares complexos, aquilo funciona como uma boneca daquelas russas. Eu não me lembro do nome, mas são aquelas bonecas que começam grandes, depois tira-se uma mais pequena e outra e outra. Quando se digere coisas, açúcares complexos é igual, só que quando tiramos a boneca mais pequena, saem duas. E depois destas duas, saem duas de cada uma. E depois mais duas e duas. Então vai fazendo assim uma pirâmide, cada vez mais açúcares e açúcares e açúcares. Isto é um índice glicémico altíssimo. Os açúcares complexos têm um índice glicémico muito alto. Isto quer dizer que sobe muito o nosso nível de açúcar no sangue. E isto precisa de muita insulina. O que acontece daqui? Acontece os diabetes, que é uma coisa em crescimento exponencial na nossa existência humana. E depois a medicina diz que os diabetes já não se curam. Eu conheci vários casos de pessoas que curaram os diabetes. Diabetes tipo 2, porque há uma diferença do 2 e do 1. E eu já lá vou. Em menos de 2 semanas, todos os casos que eu conheci que estavam com diabetes tipo 2, em menos de 2 semanas, reverteram essa situação. Todos. Ou em 2 semanas. Todos. 100%. E como é que eles fizeram isto? É comer exclusivamente açúcar. Açúcar simples. A comer fruta. Na medicina, quando uma pessoa tem diabetes, porque doenças não existem, não é? Vocês já sabem. Quando tem diabetes, a medicina normalmente não pode comer fruta. Não pode comer fruta, porque a fruta tem muito açúcar. Lá está, a ignorância de considerar todos os açúcares iguais. Aliás, eu a estudar, até aqui em Portugal, tinha professores que me diziam que quando se come uma peça de fruta temos de acompanhar com um pão ou com uma bolacha. Porquê? Porque açúcar, a fruta
tem um açúcar muito simples, é muito rápido, dispara muito a insulina, não é? Então temos de acompanhar de um açúcar de digestão lenta, lá está, como a caseína, proteína de digestão lenta, ignorância, que é para não criar um pico tão grande. Tinha outro professor, conheço professores com algum poder que dizem coisas como: comer mais do que uma maçã por dia já é muito, porque fruta não é assim tão saudável. Fruta é só açúcar. É incrível. E depois, claro, na net vejo o pessoal, aquele pessoal até mais, supostamente mais natural, já vi coisas a dizer que sumo de laranja faz cancro, não é? Porque o cancro alimenta-se de açúcar, lá está, a considerar os açúcares todos iguais. Sumo de laranja de manhã, muito mau. Porque comer a laranja é uma coisa, tem a fibra. Só o sumo, péssimo, porque é só açúcar. Ignorância total. E a ignorância vem, precisamente, de considerar que os açúcares simples são iguais aos açúcares complexos. E não são. E agora, falando da frutose, a frutose é muito diferente. A frutose é o combustível perfeito para nós. E a razão para isso é muito simples. Primeiro de tudo, a frutose é um açúcar ainda mais simples que a glicose ou glucose. É ainda mais simples, ou seja, mais simples do que aquilo que o nosso corpo consegue decompor. É uma forma mais simples de açúcar. E esse açúcar só há na natureza. Portanto, nós não conseguimos decompor, há ali. E ser mais simples é bom, porque se é mais simples, quer dizer que o nosso corpo não precisa de decompor. E nós sabemos que a digestão, decompor matéria complexa, é das coisas que mais recursos gasta no nosso corpo, que mais desgaste faz no nosso corpo, que mais energia gasta do nosso corpo. Quando nós comemos algo que não precisa deste desgaste, é como se fosse energia grátis. É o saldo de energia que aquilo nos dá, a diferença desse saldo com o saldo de energia que gastamos para decompor. Se este açúcar não precisa de energia para desgastar, então é energia quase de graça. É incrível. Começa logo a ser decomposto aqui com a amilase e começa logo a ser absorvido, a frutose. Logo. Outra diferença... e o combustível, vocês já sabem, o combustível mais aproveitado, mais eficiente, o combustível mais eficiente é aquele que tem a melhor combustão. Aquele mais fácil de queimar. Frutose. É o combustível melhor para nós. Nós funcionamos a açúcar e oxigênio. E frutose é o combustível ideal para nós. É o açúcar ideal para nós. Não há melhor no planeta para nós. E repito, frutose da fruta. Não é a frutose do laboratório. Ou frutose em pó. Não. Frutose da fruta. Porque há muitos estudos feitos com frutose de laboratório. Isso não é a mesma coisa. Ok? A segunda razão pela qual a frutose é muito diferente e a razão pela qual é tão fácil de reverter diabetes tipo 2 é que a frutose não precisa da produção de insulina para ser absorvida por nós. A frutose não precisa da produção de insulina. Isto faz toda a diferença. Porque, como eu disse, a frutose começa logo a ser absorvida. Logo, porque está num estado tão simples que já não precisa de nada. E é tão simples que é logo absorvido também. E por isso não dispara o pico de insulina que nós temos. Ok? Quando nós comemos fruta só, nós nunca temos aquele pico de... Não é? Porque os picos de insulina é pico. As pessoas enchem-se, misturam as digestões, não é? Que é sempre a proteína com os hidratos, isto cria fermentação. Fermentação é mais açúcar, ok? É mais açúcar, é álcool, é viciante, pico, tudo o que estimula vicia, tudo o que vicia cansa, que é daí que vem o diabetes tipo 1, de um pâncreas cansado de produzir insulina em excesso, cansa-se, fica cansado. Diabetes tipo 2 é o corpo que já está dormente à insulina, segundo a medicina convencional, já está tão dormente, é tanta insulina, que já está dormente, já não faz bem o efeito. Já não faz o efeito de normalizar os níveis de açúcar no sangue. Não é? Isto é o que a medicina diz.
não é? Portanto, tem de tomar um comprimido que é para baixar o nível de açúcar e tal. Vocês se repararem, toda a gente que tem diabetes toma um comprimido, mas tem sempre diabetes, ok? Tem sempre diabetes. Por mais comprimidos que toma, diabetes tipo 2 está lá sempre. O tipo 1 é com injeção, tem que injetar insulina porque o pâncreas já não está a produzir insulina, já está tão cansado, tão destruído que não está a produzir insulina. Se vocês repararem, isto é muito cultural. Nós temos tanta insulina e depois quando aquilo cai, nós ficamos... Vocês sabem, depois do almoço, é sempre uma cestinha, ou então um cafezinho. Precisa de um cafezinho para ter o boost de energia. Porque sempre que comemos coisas pesadas, vamos ter uma digestão pesada. A digestão pesada gasta muitos recursos do corpo. Quando gastamos muitos recursos, perdemos energia. Claro, a energia não dá para tudo. Fazemos um alocamento, interessa, de energia. Portanto, temos de usar esta, aqui ficamos com menos. Temos de pôr o cafezinho, que é outro veneno, literalmente, para ter energia. E é assim, as pessoas vão tendo picos de insulina, vai fazendo com que o corpo fique dormente. Quando comemos fruta, isto não acontece. O corpo não só não gasta a energia para decompor, como também não tem um pico de insulina desse tamanho. Algumas frutas têm alguma glicose, e alguma glicose precisa de insulina, mas é pouquinho. É uma coisa natural, é muito pouquinho, é uma onda assim é branda, ok? Enquanto que quando temos açúcares complexos, aquilo acontece, aquele triângulo, aquilo é um mar de insulina. É tanta que o corpo nem consegue dar conta, daí é que vêm os picos. Com frutose isto não acontece. E esta é a diferença entre os açúcares simples e os açúcares complexos. É tão simples como isto. E eu estava a dizer que corrigir o diabetes tipo 2 é uma coisa facílima. Basta, e todos os casos que eu conheci, 100% dos casos que fizeram aquilo que é suposto fazer, reverteram o diabetes tipo 2 em menos de 2 semanas. Tenho outros exemplos. Por exemplo, quando eu estava a estudar, fizemos, por exemplo, um estudo na turma com a máquina quântica que mostra os níveis de tudo, de açúcar. Até medimos os níveis de açúcar. Eu e outra pessoa que também comia como eu, que é muito mais fruta, quase só fruta. Tínhamos todos os níveis mais baixos de açúcar, estava nos 70 e tais, enquanto que as outras pessoas estavam nos 80 e muitos, 90, 100, o nível glicémico, de glicemia no sangue. Eu era o mais baixo. No entanto, eu só como açúcar, praticamente. Só que é açúcar simples. Faz toda a diferença. Açúcar simples é o nosso combustível ideal. Outro exemplo giro era isso que eu estava a dizer na minha turma. Fizemos um estudo durante uns meses, já não me lembro quanto é que foi, acho que foi só um mês, que era, fazíamos a medição com a máquina quântica, que diz tudo no nosso corpo, como é que está cada coisa, que é o que o olho faz também. Eu, por acaso, era o que estava em melhor funcionamento, tinha as coisas quase todas a verde, praticamente tudo, e também era o que tinha o nível de açúcar mais baixo. E eu, como experiência, naquele mês fui comer só fruta, fiz um jejum de sumos 2 semanas, sumos de fruta e uma colher de mel aqui e ali. E passado um mês, estava com os níveis de açúcar ainda mais baixos do que eu estava ao princípio. Isto a comparar só comigo. Só a comer fruta, sumos de fruta e mel. Os meus níveis de açúcar desceram ainda mais. Já eram baixos, e quando eu digo baixo é na perfeição, mas ainda estavam aqui, ainda eram aqui. E eu só comia açúcar. É isto. Isto é tão simples que eu sinto que nem há muito mais para dizer. E pronto, quando nós comemos fruta, aqueles casos todos que eu conheci, que reverteram em duas semanas, o que é que fizeram? Fizeram comer só fruta durante um mês, que não foi preciso um mês, mas depois as pessoas continuaram, só fruta. Alguns com saladas, também é bom, ótimo, porque não precisamos de uma pessoa que vem de ir ao McDonald's todos os dias ou comer a dieta convencional, não precisa de ir 100% de fruta, podemos ir às escadinhas, vamos devagarinho, mas só com pequenas mudanças nós equilibramos logo
o nosso nível glicémico, o nosso índice glicémico. É muito fácil. E é muito fácil de reverter uma situação como o diabetes tipo 2. E a forma mais fácil de o fazer é ir para os açúcares simples, porque os açúcares simples são aquilo que nos permite funcionar de forma mais otimizada, porque é o nosso combustível perfeito, é o combustível que nós fomos desenhados para consumir. Açúcar simples. É como nós funcionamos. Portanto, o açúcar tem esta má reputação, e os açúcares complexos, muito bem. Mas não podemos misturar os açúcares simples com os complexos, porque isso é o segredo da nossa vida. Nós precisamos de açúcares simples. E precisamos de açúcares simples de origem. Okay? Que é a frutose e a glicose. Não de comer lixo complexo para depois decompor. Não. Nós precisamos de origem, que é para o nosso corpo acalmar e reconstruir, regenerar. Porque só quando o corpo está calmo, está sem gastar recursos na digestão e na decomposição, só aí, só quando estamos com o estômago vazio, é que ele tem a energia adequada e suficiente para começar a trabalhar em si próprio, não é? Para usar esses recursos para se corrigir, para regenerar, para começar a hidratação celular. Isto, claro, eu estou a resumir, mas o princípio é este. É só isto. É só isto. E as pessoas só têm de querer. Claro que têm que ter acompanhamento, porque as pessoas, a maioria não está dentro disto e somos todos da mesma cultura, estamos todos drogados naquilo que é a nossa cultura. Também sou drogado, já fui muito mais, sou muito menos, mas estamos todos da mesma cultura e as pessoas têm que aprender. E é por isso que eu cá estou, e pessoas como eu. E é isso que eu ajudo as pessoas a fazer nas consultas. Educo-as para ficarem independentes, mas estou aqui sempre para acompanhar, porque acontecem coisas que são um bocado estranhas quando o corpo começa a regenerar. Estranhas para aquilo que nós conhecemos, não é? Há uma coisa que é as crises de cura. Isso pode parecer uma coisa esquisita, mas crises de cura é como o corpo se cura. É uma crise de cura, porque uma crise de cura é igual a uma doença, é igual a estar constipado, é igual a ter uma gripe. Ou, em casos mais extremos, é uma coisa muito mais forte. Mas é assim que o corpo se cura. Mas eu agora não me vou alongar muito sobre isso. Vou só falar mais sobre o diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2 é mais difícil. Porquê? Porque ajudar um órgão ou uma glândula que está em estado hipo de funcionamento é mais difícil do que acalmar um órgão ou glândula que está em estado hiper. Porque acalmar um estado hiper é basicamente só tirar o lixo. Okay? Tira-se aquilo que está a estimular, basicamente acalma logo. Aqui é o caso do diabetes tipo 2. Hiper, tira o lixo. Vamos acalmar. Pronto, acalma. Mas um órgão que está em funcionamento hipo, que é em baixo funcionamento, é preciso mais tempo. É preciso remover primeiro aquilo que está a condicionar o seu funcionamento e depois temos de nutrir. É como temos de regenerar, lá está. E nutrir e regenerar e reacordar um órgão é muito mais difícil, porque isto é um órgão e um tecido que já está há muito, muito tempo em curto-circuito. Está há tanto tempo em curto-circuito que já não aguenta, como que adormeceu. Isto é uma coisa que precisa de mais trabalho, mais disciplina, mais dedicação. Também não é nada do outro mundo, porque é para isso que cá estamos, isso é a minha especialidade, é o detox regenerativo. Em inglês, Regenerative Detoxification, que já sabem, não é? Aqui a palavra detox é beber um sumo de pepino, não, com pepino lá dentro, ou um sumo tem um bocadinho de ananás e um gengibre, pronto, já fez detox. Não é assim, é uma coisa que precisa de tempo, não é? Dar energia ao nosso corpo. Nós funcionamos em energia eletromagnética, energia, e a pouco e pouco criar as condições para o corpo começar a regenerar a si próprio, dar umas plantas para estimular esses órgãos, sistema endócrino, criar eletricidade, e a pouco o órgão começa a acordar,
até começar a funcionar de forma normal. Isto é totalmente possível. É só mais difícil, porque é um estado já crónico. Estado crónico de inflamação e de congestão. E é só por isto. Também é totalmente execuível, mas é uma coisa que precisa de mais disciplina, mais dedicação. E disciplina é tudo na vida, não é? Já sabemos, disciplina, amor próprio, autorrespeito. Estes três são fulcrais. Sem um, acabou-se este triângulo. Tem que estar os três. E isto é fulcral para a nossa saúde, que é física, emocional e espiritual. E está aí, meus amigos, já sabem, isto aqui é um... Eu venho para aqui e falo falo de improviso, não é? Estou aqui a improvisar, mas acho que toquei em tudo o que queria tocar sobre os açúcares. Se tiverem dúvidas, falem. Eu estou aqui, eu quero que as pessoas... Estou a tentar criar uma dinâmica com as pessoas para porem dúvidas e para saberem como ter saúde e começar a sentir dentro delas aquilo que eu senti e a razão pela qual eu agora estou na área. O vídeo cortou-se, eu não sei onde é que ficou, porque estou a gravar isto e ainda não editei. Bem, se o vídeo tiver parado e tiver faltado algo que eu queria mencionar, eu depois falarei noutro vídeo. Portanto, se tiverem dúvidas, perguntem aí. Quero muito criar uma dinâmica que as pessoas vêm aqui, veem os vídeos e depois perguntam coisas e eu respondo. Não é? Eu quero que as pessoas sintam aquilo que eu senti quando comecei a mudar de vida, não é? E criar isso noutras pessoas, porque mudou a minha vida e eu quero mudar isso aqui na minha nova carreira de saúde natural. Nova porque a minha profissão principal é música, sempre foi, música e vídeo, e agora estou a fazer isto com a mesma paixão, porque senti em mim e quero mostrar nos outros. E é isso que eu faço, eu acompanho as pessoas a mudar de estilo de vida devagarinho e é muito satisfatório porque as pessoas todas notam realmente melhorias. E é invariável, notam sempre melhorias. Portanto é isso. Perguntem, digam-me coisas e até já.